vim contar uma historinha pra vocês que passou comigo, aconteceu comigo, eu vi, ninguém me contou. Estava eu na igreja, e aí, sabe aquela igreja que o pessoal gosta de incitar as pessoas a falar em línguas e dizer que se você não tá falando em línguas, você não tem Jesus? Pois bem, é essa mesmo. E aí, o pastor ele contou uma historinha para ilustrar uma situação de uma pessoa, mas antes disso ele fez a pergunta: quantos aqui já falam em línguas, já receberam o Espírito Santo? Levantem a mão. Aí muitos levantaram a mão. Quantos aqui ainda não receberam o dom, o Espírito Santo, e não têm o dom de falar em línguas? Quantos aqui? Aí o pessoal, mesmo constrangido, levantou a mão. E aí ele disse: ainda hoje vocês vão receber o dom de falar em línguas. Ainda hoje o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai ser derramado em vocês. Vocês serão batizados com fogo. Essa foi a ministração dele. Só que depois que ele falou isso, ele pediu que quem recebeu levantasse a mão e quem não tinha recebido ainda levantasse a mão também. Passou mais uns 2 minutinhos e aí ele contou a historinha de uma moça que levou uma amiga para a igreja e chegando lá, a moça que não ia para a igreja recebeu logo o dom de falar em línguas e foi batizada com o Espírito Santo. Preste atenção que fica pior. Quando ele conta essa historinha, ele pega e fala assim, que ela ligou pro pastor falando: pastor, o que tá acontecendo, pastor? Por que eu não recebi o dom ainda de falar em línguas? Por que eu não fui batizado no Espírito Santo? E aí o pastor: sim, não sei, quem dá o dom é Deus, quem dá o dom é Jesus, não sou eu. E aí ela: não, mas eu tô com raiva. Aí ele fala assim: sim, mas eu não posso fazer nada. Eu já sei, você ainda não recebeu. Olha, diz que já tinha 20 anos na igreja. Aí ele pega e diz pra ela, isso ele contando, tá? E aí ele pega e fala assim: você não recebeu ainda o dom de falar em línguas, você ainda não foi batizada porque você tem um coração orgulhoso e amargurado. Eu na mesma hora pensei, quer dizer que aquelas pessoas que estão aqui e ainda não receberam o dom do Espírito Santo, ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, é porque são orgulhosas e amarguradas? Tem um coração amargurado? Pensei. Aí eu fui lá em 1 Coríntios 14. Não, e fora que ele ficou incitando, depois lá na oração, incitando todo mundo a falar em línguas e dizendo que era inadmissível uma igreja não ter o dom de falar em línguas, porque para receber o poder, para ter a manifestação do Espírito, tinha que falar em línguas. Aí eu vou lá, ele tinha que ler Atos todinho e depois entrar na carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que Paulo fala, olha só o que Paulo fala na carta dele aos Coríntios. Segue o amor, tá lá em 1 Coríntios 14. Segue o amor e procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende. Só ele, em espírito, fala em mistérios. Só a pessoa que está falando é que entende e fala com Deus. A não ser que tenha alguém para interpretar, olha só. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação e exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha só o que Paulo diz. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é o que maior do que o que fala em línguas. Olha só o que ele diz. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Paulo deixa claro. O melhor é que profetize do que fala em línguas, porque falar em línguas está edificando a si próprio, porque está conversando só com Deus. A não ser que tenha uma pessoa que tenha o dom de interpretação, e aí essa outra pessoa, você vai estar falando em línguas, a pessoa vai estar traduzindo para edificar a igreja. Essa parte ele não leu. Não, pasmem. Foi um monte de gente saindo falando: ai meu Deus, por que eu não recebi o dom de falar em língua? Por que eu não fui batizado com o Espírito Santo? Eu pensando, gente, por que as pessoas não estudam, não vão para a Bíblia? A palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E é isso. Esse é o manual do cristão. Esse aqui é o manual, está tudo aqui. Tem alguma dúvida, vai para cá. Foi o que eu aprendi lá atrás quando eu me converti. Uma irmãzinha em Cristo, ela falou: olha, o
O homem tá lá falando, mas não é tudo que ele fala lá não. Você tem que vir pra cá, ó. Tem que vir pra Bíblia. Tem que conversar com o dono, quem escreveu, quem fez, o Todo-Poderoso. Então, tudo que você ouviu o homem falar, a pessoa que tá lá na frente ministrando, pastor, padre, bispo, seja o que for que você segue, vai confrontar, vai refutar com a Bíblia. Pede a Deus o entendimento que Ele dá. Amém?